Então de repente você percebe que está tudo bem. Você tem trabalhado corretamente, entregando suas atividades com certa facilidade, mesmo com alguns atrasos aqui e ali, mas está tudo bem. Você começa a sentir que o seu conhecimento já é bom o suficiente para entregar as tasks e pensa que as tarefas difíceis estão ficando mais fáceis porque você se tornou um programador muito bom e conhece o sistema de trás para frente, ou seja, está tudo bem. O interesse pelas tecnologias do trabalho começa a diminuir e a empolgação para desenvolver as features cai. Tudo fica mais tedioso e demora mais para se concluir, justamente por conta da seguinte frase: está tudo bem. Já que eu manjo tanto, eu não preciso fazer com pressa. Depois eu termino rapidinho. E daí em diante você não se esforça mais pelas tarefas difíceis. Cegamente seu desempenho cai, mas você nem nota isso, pois já reconheceram as suas habilidades e o seu salário, mesmo não sendo o melhor, ainda assim te ajuda a levar a vida. Está tudo bem. Um belo dia a liderança te chama para uma reunião. Você se arrepia um pouco por isso, já que isso nunca aconteceu, mas já que está tudo bem, você pensa que só te chamaram para uma task nova, ou quem sabe um novo cargo, uma nova promoção. E então, você é demitido. Fazer o vídeo com a cachorra no colo porque ela tá com medo de alguma coisa. Mas vamos lá. Colabora, tá? Relaxa. Fala galera, tudo certo? Como é que vocês estão? Tudo bom? Meu nome é Pablo Gabriel e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o comodismo, como vocês já puderam ver um pouquinho. Vou explicar mais ou menos como que o comodismo ele pode acabar com a sua carreira como desenvolvedor, tá bom? Bom, mas o que seria o significado, né, de cair no comodismo? Basicamente é a busca, né, do ser humano de não ter que se esforçar tanto, né? Basicamente ele vai continuar na mesma, ele vai ficar na mesma situação por muito tempo. E isso acaba sendo prejudicial em termos da vida profissional. A pessoa simplesmente não quer avançar. Eu coloquei o significado aí na tela, mas pra mim o significado é justamente esse: você ficar na sua zona de conforto. Você entra num estado em que pra você basicamente já tá tudo certo, já tá tudo pronto, você não tem que se esforçar tanto, e fica naquela. E isso muitas das vezes acaba tendo um custo um pouco alto em relação ao seu progresso profissional, ou então em outras coisas mesmo. Quando você atinge um certo nível em alguma habilidade, por exemplo, você se recusa a continuar a melhorar naquilo justamente por conta desse comodismo. Como que isso se manifesta, né? Pelo menos a minha experiência, né, com o comodismo, que não foi pouca, como que eu acho que isso se manifesta na vida do desenvolvedor, né? Falando da nossa carreira aqui. Basicamente, um dos primeiros sinais seria achar que o seu conhecimento já é bom o suficiente. Então, você meio que pensa assim: eu não preciso mais estudar as tecnologias que a empresa utiliza para realizar as tarefas. Não, tá tudo bem, eu já sei fazer as coisas tudo. Quando aparecer alguma coisa nova, eu vou lá e estudo. Então, no conhecimento que eu tenho aqui, eu consigo entregar, já estou conseguindo fazer as coisas, não preciso estudar mais, não preciso melhorar. Só porque durante um certo ponto o desenvolvedor acaba conseguindo entregar mais, na verdade, ele consegue entregar suas tarefas sem muita complicação, ele acha que ali já tá bom, não precisa mais ir adiante. Outro ponto que talvez te coloque bastante nessa zona de conforto, o comodismo, como eu tô falando aqui, seria focar somente nas tarefas fáceis, evitando as difíceis. Você foca somente naquilo que é mais tranquilo, olha lá o board com as tarefas que tem para realizar, mas fica concentrado somente naquelas que são mais de boas, naquelas que são mais tranquilas e às vezes mais rápidas de serem concluídas, sabe? Tudo isso para ter que evitar as dificuldades, ou ter que se esforçar mais, evitar de estudar, prestar algum tipo de energia maior para realizar alguma tarefa. Por conta da dificuldade, você quer, como já diria o Jaiminho Carteiro, evitar a fadiga. Outro ponto é que justamente por você estar querendo evitar dificuldades, evitar evoluir, você acaba pegando leve demais nessas tarefas fáceis. As tarefas já são fáceis e você acaba enrolando. Você leva mais tempo para desenvolver uma tarefa que seria simples. Algo que você caracterizou como simples e fácil. Você acaba gastando muito mais tempo, simplesmente porque você está procrastinando. Você está, né, passando mais tempo analisando, entre aspas, dando a desculpa, né, de que você está estudando a atividade para poder realizá-la com mais propriedade. O que leva ao nosso próximo ponto. Você acaba dando muito mais desculpas para poder justificar o tempo que você está gastando naquela tarefa que você elencou como fácil. E você acaba, no fundo, pensando assim: nossa, será que o pessoal vai achar que eu sou burro? Justamente porque aquilo começa a gritar um pouco no fundo, né,
da sua cabeça assim, poxa vida, eu tô demorando muito numa tarefa muito fácil. Vou colocar aqui algumas justificativas plausíveis para eu conseguir, né, passar mais tempo nessa tarefa e logo que eu puder eu entrego de uma vez. E às vezes você acaba entregando atrasado, atrasa também sprint de outros desenvolvedores por conta desse tipo de situação. O problema é que uma hora a casa cai, e quando cai é feio, cara. Eu também caí nessa, como já disse, não foi uma nem duas, eu já acabei entrando muito no ciclo, né, do comodismo, e é muito ruim. É cabuloso como o comodismo ele chega de modo muito silencioso pra cima de você, você não nota. É um comportamento que você vai aderindo sem que você perceba e logo você já é um ótimo praticante do comodismo. Na primeira vez que isso aconteceu comigo, eu tava indo muito bem na empresa, sabe? Eu tava conseguindo entregar as tarefas, tava conseguindo desenvolver as tasks tranquilo, e do nada eu comecei a folgar. Eu já sabia fazer algumas coisinhas legais, eu tinha feito já algumas tarefas mais difíceis, só que por conta de eu ter escolhido essas tarefas, acho eu, né? Por conta de eu ter escolhido essas tarefas mais complexas no início e ter melhorado, né, porque eu tive a necessidade de estudar para conseguir resolvê-las, eu acabei folgando no meu conhecimento. Então eu comecei a pegar tarefas do mesmo nível, se não mais baixo, ou seja, o mesmo grau de dificuldade, talvez mais baixo. Então eu comecei a relaxar, e aí eu acabei entrando nesse ciclo que eu acabei de explicar para vocês, de somente escolher as mais fáceis, dando as mesmas desculpas e não desenvolvendo. E era uma startup, cara, então assim, a gente tem que desenvolver as coisas rápido, é sempre uma loucura, tem que entregar, tem investidor no projeto, enfim, a gente precisa apresentar resultado logo, né? Na segunda vez foi basicamente a mesma situação, tudo fluindo bem, tudo caminhando de boa, entregando tudo corretamente, apresentando resultado, e do nada minhas entregas começou a cair, sabe, num ponto assim que eu depois fiquei me questionando, tipo, meu pai do céu, como que pode? Eu sei fazer isso, por que eu tô enroscando tanto pra conseguir entregar uma tarefa? E eu até pensei assim, poxa vida, não é possível, talvez eu tenha transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH, pra tá me deixando levar tanto assim por coisa mínima, besta, me desviando do foco e poder entregar a atividade. Mas era justamente o costume tão já impregnado em mim de poder querer se desviar da atividade e a procrastinação vindo junto para depois, porque eu sei que eu sabia desenvolver, mas depois eu ia correr atrás disso, sabe? Que uma hora a casa caiu, entende? E daí quando eu fui ver, eu já não tinha mais desculpas, eu não tinha mais motivo aparente para poder terminar as coisas. Tudo bem que também na empresa tinha uma outra pessoa lá que acabou meio que me atrapalhando um pouco, mas ainda assim eu tava caindo no mesmo ciclo. E isso foi se repetindo numa terceira, numa quarta, até que eu comecei a prestar mais atenção em quando eu estava entrando, né, nessa zona do comodismo, a ponto disso se tornar um ciclo vicioso para mim. Então eu comecei a parar, eu comecei a ser mais consciente sobre o que estava acontecendo, na forma como eu estava me comportando em relação às demandas, às entregas, e daí isso começou a ficar mais patente para mim, e eu comecei a me desviar, comecei a lutar contra isso, e entender que isso na verdade só ia me levar pro buraco, como aconteceu outras vezes, porque eu tava percebendo que isso sempre me fazia aliviar nas demandas. Então aquele esforço todo, aquela entrega toda começou a cair e cair drasticamente. Então eu tinha que fazer alguma coisa. E não foi um negócio do tipo, nossa, tá ficando escuro aqui, tá ficando escuro. Calma aí. Pronto, acho que agora tá legal. E não foi um negócio do tipo, poxa, mas nenhuma das empresas chegou a conversar com você antes de te mandar embora? Pior que sim. Eu fui avisado, conversaram comigo pra tentar entender se eu tava bem, se eu tava passando por alguma situação difícil, se eu tava com algum problema em casa. Então assim, foram atenciosos comigo, mas o problema foi meu. Falta de caráter da minha parte. Entende? Então, assim, é incrível, porque às vezes a vida te dá, né, a chance de conseguir consertar, e mesmo assim, conforme você tá muito inserido nessa situação, nesse lamaçal do comodismo, vamos dizer desse jeito, você fica tão preso. O celular acaba atrapalhando um pouco, sim, dependendo de como você tiver, né, do comodismo, sempre deixando pra depois, o que você coloca no lugar pra se justificar de que você vai fazer isso depois. Às vezes é o celular, às vezes é o YouTube. Então depende muito daquilo que você mais permite te distrair. Não é exatamente o celular, mas olha, várias vezes já me distraiu sim. E se você tá gostando desse conteúdo, né, curte um pouco daquilo que eu tenho feito aqui. Eu sei que raras vezes eu tô
postando alguma coisa aqui, mas é porque ultimamente tá um pouco difícil, até porque, como eu já falei nos vídeos anteriores, meu filho tá pra nascer e acho que vai ser agora, daqui a um pouquinho ele já nasce, então às vezes tem sido difícil eu pegar e ficar postando com tanta frequência assim. A minha ideia era fazer uma vez por semana, mas enfim, vamos com calma, esperar pelo menos essa fase passar, e quem sabe eu não apresento ele aqui também. Mas enfim, deixa seu like, se inscreve e até mesmo compartilha, comenta alguma coisa se você já tá gostando, tá bom? Se eu tiver algumas dicas pra passar aqui, seriam as seguintes: eu não preciso ser o melhor, se esse no caso não for meu objetivo, mas com certeza eu preciso, eu sou obrigado a ser melhor do que eu fui ontem. Então todos os dias você tem que estar aprendendo alguma coisa, tem que estar colocando alguma coisa em prática, tem que estar querendo entender melhor sobre o sistema que você está desenvolvendo, sobre a empresa. Você tem que encerrar o seu dia se autoanalisando, fazendo balanço de tudo que você viu hoje e se você realmente aprendeu alguma coisa, por mínima que seja. Não precisa ser algo que você muito técnico para colocar em prática, mas se você, por exemplo, conhecer uma área nova na empresa, conhecer uma pessoa nova, teve algum conhecimento novo em relação a outra situação da qual seja diferente da sua em relação à sua empresa, já vai ser de grande valia. Busque sempre ser melhor, um desenvolvedor melhor, um funcionário melhor do que você foi no dia anterior, e mostre isso se for necessário. Se a sua empresa tiver a cultura de palestras e tudo mais, como é o caso da minha, sempre que for possível, mostre que você está aprendendo. Não seja o cara, lógico, que é inconveniente numa reunião de um certo assunto, você fica querendo falar de coisas que você aprendeu. Não. Tem momento para cada coisa. Mas sempre que você tiver a oportunidade, se você tiver a chance, você vai ter, mostre o resultado daquilo que você tem aprendido, que você tem feito. Outra dica que eu tenho a dar para vocês seria, quando você perceber que as coisas estão ficando muito fáceis no seu fluxo de trabalho, no desenvolvimento, comece a pegar as tarefas mais desconfortáveis. Eu não digo as mais difíceis. Pode até ser, mas dependendo da tarefa difícil, pode ser que você não consiga entregar nem fazer sozinho. Mas não tem problema também em pegar as tarefas difíceis se você já tem a consciência de que tem alguém à disposição para te ajudar. Você não precisa fazer tudo sozinho, nem concluir tudo sozinho. O importante é que você não deixe a sua cabeça se acostumar com a vida fácil, porque todo mundo vai ter fases de vida fácil conforme você vai evoluindo como desenvolvedor. O seu conhecimento vai aumentando e vai ter coisas que eram difíceis antes que depois vão ser mais tranquilas, é normal. Ainda mais falando de inteligência artificial dos dias de hoje, tem coisa que vai ser muito tranquila para você fazer, tem coisa que a IA vai facilitar demais também o conhecimento, o aprendizado. Então, hoje em dia pode-se dizer que cair no comodismo está muito fácil. Só que também, se você for esperto o suficiente, você consegue driblar isso com bastante facilidade também. A questão é se você vai conseguir absorver também conhecimento o bastante para poder seguir e talvez alcançar posições maiores ou criar coisas maiores com aquilo que você está conseguindo também. Outro ponto que talvez você tenha que prestar atenção, se talvez você já tiver caído no comodismo, e isso no caso não é só uma dica, um alerta para você se autoavaliar, seria: poxa vida, eu tô passando muito tempo nessa task que é realmente fácil. A tarefa é muito fácil, mas eu tô passando muito tempo dentro dela. Significa que tem algo de errado com a sua atenção. Bem provável que você está se deixando distrair, não está conseguindo focar o suficiente. Então vou ter que te dizer, cancele suas distrações. Pelo menos por esse período em que você está focado e não consegue entender por que aquela tarefa fácil não está conseguindo ser concluída, tira 1 hora sem distrações. Desliga celular, desliga YouTube, tudo. Fica focado somente com a tela do seu notebook. Eu não digo nem todas as telas. Aqui eu tenho a tela do notebook e a tela do meu monitor. Fica só com a tela do notebook para você ficar centrado numa coisa só, que é o seu código, e fica focado em resolver aquele problema, e não sai daquilo até você resolver. Se durante 1 hora, ou então você viu que 20 minutos não conseguiu sair daquilo, mesmo estando totalmente focado, pede ajuda, peça ajuda, não fica parado. Você não tem todo o conhecimento do mundo. Talvez uma coisa que você categorizou como fácil não era realmente fácil. E quando você for conversar com alguém que seja pleno, sênior, que seja, essa pessoa vai falar pra você que realmente você estava enganado com aquilo. Conhecimento é algo que não pode ficar preso com as pessoas. Então até os mais superiores a você vão querer compartilhar essa ajuda. Talvez seja interessante até pra eles. Quem sabe você não tá descobrindo um problema novo, algo que, se vocês dois resolverem juntos, vocês conseguem trazer grande resultado pra empresa. Então não fique quieto. Deu 20 minutos,
chama, pede ajuda. Ou então, se você vir que o negócio é realmente muito fácil, a ideia do problema, né, é realmente muito fácil, mas você não consegue resolver aquilo porque tá gastando tempo demais se distraindo, cancela tudo que é de distração. Coloca o celular do outro lado da casa se for necessário. Às vezes é necessário a gente ser sangue frio com a gente mesmo. Não é querendo ser um cara depressivo nem negativista, mas às vezes a gente tem que admitir que a gente não é bom o suficiente para achar que a gente pode ficar com tempo ocioso. Na verdade, é justamente o contrário. Por sermos bons, a gente precisa justamente estar correndo atrás para poder entregar o melhor. É lógico, a gente também não precisa ser o escravo da empresa. Até porque também, senão muita coisa vai cair no nosso colo e a gente não vai conseguir dar conta de tudo. Enfim, ciclos de burnout e aquela coisa toda que você já pode imaginar, né? Mas a gente nunca é bom o suficiente para achar que a gente tá sossegado com as nossas tarefas. A gente também tem que pensar que, poxa vida, se eu tô numa situação de comodismo, uma zona de conforto violenta na empresa, eu tenho que pensar que uma hora, se eu continuar por esse caminho, eu vou ser mandado embora. A casa vai cair pro meu lado. Então eu tenho que ter um pouco desse medo justamente para poder sempre ficar me empurrando, né? A gente tem que ter esse medo para poder ficar se empurrando, se esforçando, se forçando a dar o nosso melhor, a dar o gás nos estudos. Como eu falei, 1%, 2%, 5% todos os dias, não importa. Sempre tem que ser melhor do que você foi no dia anterior. E até quando você percebe que está numa zona de conforto, né, tá num comodismo muito violento, você acaba se sentindo como uma farsa dentro da empresa. Então é aquela síndrome do impostor. A gente não pode permitir isso quando a gente sabe que a culpa é nossa. Tem pessoas, né, que passam pela síndrome do impostor pelos motivos aceitáveis, que é justamente a pessoa achar que não tem conhecimento suficiente, então ela se esforça, ela se estuda, ela corre atrás de conhecimento, enfim, ela faz o que for necessário para poder entregar o melhor trabalho. Porém, tem pessoas que entram na zona de conforto, acarretam a síndrome do impostor pelo motivo errado, que é justamente o fato dela que poderia estar dando o melhor dela, poderia estar estudando, estar entregando o trabalho dela, mas ela não está fazendo nada disso. Talvez ela tá, como eu mostrei pra vocês, sentada na frente do sofá, curtindo o jogo, curtindo o vídeo no YouTube, mas não tá entregando. Então ela se sente um impostor porque realmente ela está sendo. Ela poderia estar fazendo o trabalho dela, mas está gastando o tempo da empresa, está gastando dinheiro da empresa com outras coisas e recebendo de graça, justamente para ficar na procrastinação. E você acaba percebendo que as coisas não vão ir para um lado legal se continuar dessa maneira. Uma hora as pessoas vão notar e a casa vai cair. Então você tem que se forçar a sair disso. Eu acho que o ponto principal também para poder sair disso é o seu ambiente, as pessoas com quem você convive. Isso inclui até mesmo quem você segue no Instagram. Prestar atenção justamente nas pessoas, se elas curtem evoluir, curtem, né, sempre tá indo para frente, sempre tá em desenvolvimento. É bom você se rodear desse tipo de conteúdo, desse tipo de pessoas, justamente para que conforme o grupo for caminhando, você não seja puxado, mas você se esforce para estar junto, no mesmo nível dessa galera. Então, o ambiente, a gente já sabe disso. As pessoas estão estudando hoje psicologia e elas estão vendo que o ambiente molda muito do seu caráter, molda muito de como você é. Ou seja, se as pessoas são de tal jeito, conforme você for convivendo com elas, você vai aderir aquilo para si. Então isso te mobiliza a ser uma pessoa melhor. Então começa a se encher de pessoas, a se envolver com pessoas que são desse perfil, pessoas que querem sair, não aceitam estar na zona de conforto, sempre querem se desafiar, não de modo muito gastante, muito custoso, mas de modo leve, mas que estão sempre, poxa vida, todos os dias essa galera tá dando um passo em busca da melhora. Não é algo forçado, não é algo sofrido, mas é algo que é até gostoso. Busque sempre estar rodeado desse tipo de conteúdo, se preencher com isso, desse tipo de pessoas, para que você também evolua e se sinta abraçado também por uma comunidade que quer evoluir você também. Então é isso, pessoal. Tão silencioso quanto os passos de um gato, o comodismo pode ser algo tentador para trazer um estrago na sua carreira como programador. Ó, até rimou. Jamais aceite isso na sua vida e olha que isso pode e vai acontecer várias e várias vezes. E da forma como a tecnologia tem evoluído hoje, a situação pode te prender na zona de conforto de modo que você não perceba. Você fica enjaulado nisso, mesmo que essa gaiola esteja aberta e você não percebe que você está preso dentro dela. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje fica por aqui, tá bom? Mais uma vez, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, comenta o que for necessário. Fala aí sobre quais assuntos você quer que eu fale aqui no vídeo, tá bom? Eu vou estar olhando todos os comentários. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pela sua atenção. E eu ainda tenho mais uma coisa, um recado para você. Se você ficou até aqui, eu tenho um vídeo bem aqui em que eu falo justamente um pouco da minha história. Agora, se você
quer entender um pouco mais sobre o meu dia a dia como desenvolvedor, eu vou deixar esse vídeo aqui para você acompanhar, tá bom? Então, eu fico por aqui, até a próxima.